Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Terceira Igreja Batista aqui em Bebedouro. Eu sou o pastor Lázaro e quero levar você a passear comigo, a caminhar dentro da palavra do Senhor. Quero desde já te agradecer por estar aqui conosco. Quero te agradecer também se você já clicou ali no inscrever-se, ativou as notificações. Se você ainda não fez, faça. Isso é importante para nós, nos ajuda, nos fortalece. Clique no inscrever-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe um joinha, deixe um comentário, fale conosco, ouça e assista todos os vídeos do nosso canal. Temos várias mensagens da parte de Deus que vão falar certamente ao seu coração. Eu quero, desde já, te pedir que o teu coração possa estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Que todo preconceito possa ser retirado de dentro do teu coração. O que nós vamos falar aqui hoje não é nada direcionado a ninguém, mas é uma palavra da parte de Deus que vai vir e vai falar ao nosso coração. Então eu quero te pedir, abra o teu coração. Peça para que o Senhor abra os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, que a palavra de Deus possa fazer morada dentro do teu coração. E eu quero orar, desde já, para que o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por estarmos mais uma vez diante de Ti. Te agradeço, Senhor, por poder ter o privilégio de falar da Tua Palavra. Te agradeço pelo privilégio, Senhor, de poder falar com os meus irmãos, mesmo, Senhor Deus, de forma virtual. Que o Senhor, ó Pai, possa nos usar para a glória do Teu nome. Possa continuar, Senhor Deus, derramando as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Fala conosco, nos abençoa, nos livra, para a glória do Teu santo nome, é o que nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar hoje a respeito de algo que tem acontecido. Nós temos visto aí uma pandemia que tem assolado o mundo inteiro. E se nós olharmos para dentro da palavra do Senhor, nós vemos que várias coisas já aconteceram no mundo antigo e que Deus estava no controle de tudo. E nós temos certeza que Deus tem um propósito para isso e Deus está no controle disso. Às vezes fica até sendo algo maçante, falar a respeito das mesmas coisas, a respeito de pandemia, a respeito de doença, a respeito de vírus, enfim. Mas eu queria refletir com você algo que tem tocado ao meu coração e que nós conversamos ontem na reunião dos pastores. Uma frase que foi falada, eu achei muito interessante, que o cristão parece um elefante, não sabe a força que tem. As nossas orações são poderosas, os nossos joelhos chegam aonde não chegam os nossos corpos, nosso físico não pode ir, mas a nossa oração chega. Irmãos, e olha que poder fantástico nós temos nas mãos. A palavra do Senhor como a nossa espada, a oração como a nossa petição ao Senhor, o louvor a Deus, a adoração a Deus. Irmãos, olha só que coisa fantástica nós temos. Isso nos faz passar por qualquer problema e qualquer dificuldade, porque nós sabemos em quem temos crido. E nós sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, pelo poder dEle que opera em nós. Irmãos, olha que fantástico isso que Deus colocou para nós. Esse poder que Deus deu para a igreja, para louvá-lo, engrandecê-lo, sermos testemunhas, pregarmos a palavra de Deus. E não bastasse isso, irmãos, temos algo que precisamos fazer também. E eu quero te desafiar nessa noite a andar comigo nessa jornada, a andar comigo nessa passagem que nós vamos ler aqui. Um versículo da Bíblia, um versículo da palavra do Senhor, mas que vai falar muito aos nossos corações. E eu quero te pedir que você abra a tua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas 7, 14.
um texto muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Ela já fala conosco, sozinha. E nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado a porção dela. Te louvamos por tudo, Pai. Te bendizemos. Continua conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando, para a glória do teu nome. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui, desse momento de reunião virtual, nesse momento, Senhor Deus, de falar do Senhor, falar com o Senhor, totalmente motivados a te servir mais e te adorar mais. Para a glória do Senhor, é que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que interessante esse texto de 2 Crônicas 7,14, um texto onde Deus responde a Salomão na ocasião da dedicação do templo. O templo que Davi queria construir, mas que Deus não o permitiu, mas sim permitiu que Salomão o construísse. Então Salomão constrói o templo e na inauguração do templo, na dedicação do templo, Salomão faz a oração ao Senhor e o Senhor responde a Salomão. E Deus fala para Salomão: olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo que está aí com você hoje, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, e se ele orar, e se ele buscar verdadeiramente a minha face, e se ele se converter dos seus maus caminhos, eu certamente ouvirei dos céus, e vou perdoar o pecado deles, e vou sarar a terra deles de todas as aflições que eu posso fazer por conta de pecados, por conta de não humilhação, por conta de arrogância. Eu sou o Senhor. Olha só, irmãos, o peso que Deus coloca sobre o povo. Olha, vocês precisam fazer aquilo que é certo. Paulo já disse lá no Novo Testamento que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, irmãos, não adianta nós falarmos: Deus, ele é totalmente misericordioso e ele vai me perdoar do meu pecado. Sim, eu tenho certeza absoluta, até uma redundância, mas eu tenho certeza plena de que o Senhor vai te perdoar do seu pecado, se você se converter dos seus maus caminhos. É isso que ele está dizendo. Mas, irmãos, Deus fala para Salomão: olha, se o teu povo, ou se esse meu povo fizer a parte dele, eu vou fazer a minha. Deus, irmãos, ele continua nos amando. Deus, ele nos ama de uma forma incondicional. Mas aquilo que nós plantamos, aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Não tem como fugir disso. Não tem como nós não plantarmos, não tem como nós plantarmos laranja e colhermos cana, por exemplo. Não tem. Não tem como nós plantarmos uvas e colhermos figos. Não dá. Se nós plantamos figos, nós vamos colher figos. Se nós plantamos uvas, nós vamos colher uvas. Temos essa plantação e essa colheita, mas nós temos que fazer a nossa parte. Para que Deus seja obrigado a fazer a dele? Não, não é isso. Para que nós mostremos a ele que nós o amamos, nós o adoramos e nós o servimos de verdade. Então esse povo que se chama pelo nome dele, é o povo que foi colocado por ele na terra. Israel, um povo que foi levantado como nação para mostrar às outras nações aquilo que Deus queria fazer, ou a forma de adorá-lo, a forma de buscá-lo. Israel, irmãos, infelizmente se desviou do seu propósito. O propósito de Deus era mostrar para as nações ao redor como era servir a Deus, para que aquelas nações se convertessem ao Senhor. Israel, infelizmente, irmãos, ao invés de ser luz ou ser sal, eles foram consumidos pelas nações ao redor.
Então eles absorveram das nações ao redor costumes, práticas, várias coisas. Então vem Cristo, se entrega por nós, pelos nossos pecados, nos dando novamente a oportunidade de fazermos a vontade de Deus. E agora então a igreja na terra, ela tem a incumbência de mostrar para as pessoas a forma que se deve adorar a Deus. E mesmo adorando a Deus, mesmo buscando a Deus, mesmo servindo a Deus, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. E o Senhor diz isso, e é interessante nesse texto que ele fala que se esse povo, nós, igreja, hoje, se nós nos humilharmos, e o que é humilhar, irmãos? E humilhar não é ser capacho. Humilhar é reconhecer o erro, é reconhecer que não está certo, é reconhecer que precisa melhorar, é reconhecer a soberania de alguém maior, é reconhecer a autoridade de alguém maior. Isso é se humilhar. Não é ser pisado por ninguém, isso não é humilhação. Não é ser xingado por alguém, não é humilhação, e nosso Deus não faz isso dessa forma. O nosso Deus, ele quer que nós nos humilhemos diante da soberania dele, diante da graça dele, diante daquilo que ele é. Que nós possamos nos humilhar diante dele, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a grandeza dele. Então ele fala, se esse povo se humilhar, me reconhecer como Deus, me reconhecer como grandioso, me reconhecer como aquele que tirou-os do Egito e os trouxe para essa terra. Se esse povo reconhecer que eu dei a oportunidade deles novamente estarem comigo através de Cristo, se humilhar diante de Deus. Irmãos, nós não estamos com o Senhor ou para o Senhor por méritos nossos. O nosso mérito era o inferno, mas Cristo nos deu o céu. Não estamos com o Senhor porque nós somos bonzinhos. Nós estamos com o Senhor porque Jesus Cristo morreu numa cruz por mim e por você. Por isso que nós estamos com o Senhor. E por isso que nós temos novamente a vida eterna, a salvação eterna. Aí sim nós estamos com o Senhor. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus. Reconhecer a grandeza e a soberania dele em todas as situações da nossa vida. Não só num momento ou outro, mas em todos os momentos. E ele fala de se humilhar. E ele fala de orar. Irmãos, qual é o teu período de oração? Qual é o teu tempo de oração? Quanto você tem investido em oração? Oração, irmãos, não é somente na hora do almoço, na hora da janta, acordei de manhã. É investir tempo conversando com o Senhor, querendo ouvir a sua voz, entregando a Ele suas petições, entregando a Ele a sua adoração, o seu louvor, entregando a Ele tudo aquilo que você é, falando com Ele, se colocando diante dEle, orando, buscando, falando, conversando. Tempo de qualidade, tempo de ouvir a voz de Deus. Falar, Senhor, estou aqui para ouvir a tua voz. Quero colocar diante de ti os meus problemas, as minhas dificuldades. Oração mesmo, irmãos. Porque se nós nos humilharmos diante de Deus, as nossas orações vão ser orações humildes. Vão ser orações que vão estar debaixo da soberania dEle. Porque nós vamos reconhecê-lo como Senhor. Humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Irmãos, como é que nós buscamos a face do Senhor? É com compromisso com Ele. Leitura da palavra, aprendizado da palavra, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, colocar em prática a palavra de Deus, buscar ao Senhor em oração em todos os momentos, todos os negócios que formos fazer, todas as decisões que formos tomar, colocar diante de Deus em primeiro lugar. Deixar que Deus seja o controlador da nossa vida, o direcionador, aquele que vai nos guiar em todos os caminhos. Buscar a face dele, aprender dele,
conhecer a Ele cada vez mais através da sua palavra. Só dessa forma, irmãos. Só dessa forma. Se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Olha só, irmãos, aquilo que ele fala, de se afastar dos seus maus caminhos. Não adianta nós termos remorso por causa de pecados. Nós temos que ter arrependimento. Sabe qual é a diferença? O remorso só te dá um momento ali de tristeza e daqui a pouco passou. O arrependimento, você não quer nem saber mais. O arrependimento, você não olha mais. O arrependimento já mudou a sua vida, transformou a sua vida. Aqueles que sentem remorso estão com as suas mentes cauterizadas por causa do pecado. O pecado já é algo normal. O pecado já não é algo que faz o cristão chorar, o cristão sofrer, mas já é algo natural na vida. Não pode ser assim na nossa vida, irmãos. Se o Senhor está falando dessa forma, é porque Ele sabe que nós nos corromperíamos por causa do pecado. Ele sabe que o povo se corromperia por causa do pecado. E o pecado, irmãos, é desviar de Deus, é fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e à vontade de Deus. Tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus. Irmãos, eu não vou listar pecado aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, assim como fala ao meu coração, todas as vezes antes de pecarmos. E o Senhor, Ele nos mostra. Ele fala, você vai por esse caminho, você tem certeza? Você vai por esse caminho? Aí cabe a nós a decisão de ir ou não. Mas quando Ele fala, se desviar dos seus maus caminhos, é deixar para trás, é abandonar todo o pecado, é se entregar totalmente a Deus, é deixar que Ele tome conta da nossa vida, deixar as nossas vontades para trás e deixar que Ele tome conta de tudo. Dos céus eu ouvirei. E olha só, irmãos, quando Deus fala dos céus eu ouvirei, Ele vai estar dizendo, olha, eu não estou tão distante de vocês que eu não vou ouvir as vossas orações. Eu não estou tão distante de vocês que eu não vou socorrê-los. Eu não estou tão distante de vocês que vou deixar vocês jogados aí de qualquer maneira. Não, eu estou próximo. Deus de perto, não sou Deus de longe. Do céu eu vou ouvir, mas quando você se humilhar, quando você orar, quando você buscar a face, quando você se converter dos seus maus caminhos, dessa maneira eu ouvirei. Eu ouvirei as tuas orações, ouvirei as tuas petições, ouvirei aquilo que você está falando comigo. E mais, não vou só ouvir, porque só ouvir não garante muita coisa, mas eu vou ouvir, eu vou perdoar o seu pecado. Vou perdoar o seu pecado porque você vai me buscar, você vai orar, você vai se converter dos maus caminhos, você vai me buscar de verdade, de todo o coração. Olha só, irmãos, Deus falando conosco desta forma. E mais, eu vou sarar a sua terra. Olha só, irmãos, o nosso país, o mundo onde nós vivemos, precisa de uma cura urgente. Mas não de uma cura apenas de um vírus, mas uma cura para o pecado. E essa cura é Jesus. E nós temos essa cura para passar para as pessoas, para dar para as pessoas. Não vamos vender cura, mas nós vamos entregar a cura para as pessoas. Mas nós precisamos buscar a Deus, nos humilhar diante dele, orar, desviar dos nossos maus caminhos, para que o Senhor nos ouça, para que Ele perdoe os nossos erros, os nossos pecados, para que Ele sare a nossa terra. Irmãos, e o meu desafio
nessa semana para você é você orar pelo teu país, é você orar pelo nosso Brasil, é você dobrar o seu joelho e colocar diante do Senhor tudo o que tem acontecido na área da política, da saúde, da educação, em todas as áreas do nosso país. Nós fizemos um período de oração pelas autoridades, mas eu quero colocar diante de você, nessa noite, essa semana, esse desafio de orar pelo seu país, de interceder por ele. Que Deus possa direcionar a sua vida aonde você vai orar, em que sentido você vai orar. Que o Senhor te use em nome de Jesus. Mas que nós possamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus, nos desviar dos nossos caminhos, nos entregar totalmente a Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça mais uma vez, Senhor. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, pelo teu grande amor e por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve quando nós te buscamos, quando nós nos desviamos dos nossos erros, dos nossos pecados. O Senhor continua conosco, nos abençoando, nos perdoando, nos curando, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Deus, desde já, pelo nosso Brasil, que o Senhor, ó Pai, possa continuar direcionando todas as forças, Senhor. Deus amado, nós repreendemos toda ação do mal, Senhor, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, ó Pai, possa guiar-nos, nos abençoar e nos guardar para a glória do Teu nome. Te louvamos por tudo, Pai. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, meus irmãos, meus amigos, você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você gostou desse vídeo, se o Senhor falou com você ao teu coração, clique ali em inscrever-se, ative as notificações, deixe o joinha, faça um comentário, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não fez, faça. Se você que já é nosso membro fiel, digite também aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Que o Senhor possa te abençoar e dar uma semana de bênçãos, que as portas possam abrir na sua vida essa semana. Obedeça a Deus, se desvie do seu erro, que o Senhor possa te direcionar em tudo aquilo que você for fazer nessa semana. Coloque diante dele, ele é soberano, em nome de Jesus. Um abraço, até mais.